A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Eu espero que todas as dicas que eu possa dar aqui possam te auxiliar de alguma forma, porque com certeza o coração dessas crianças precisam ser ministrados e que bênção é que você é o responsável para ensinar, para inculcar na cabeça delas o Evangelho de Jesus Cristo, porque como sempre eu digo aqui, as crianças não são discípulos do amanhã, elas são discípulos em espera, em treinamento, e você é o responsável por ensinar a palavra de Deus nesta semana. O título da lição de hoje é Uma Criança Profeta. Nós estamos na lição 3 desse novo trimestre, cheio de conhecimento para que as crianças possam aprender sobre Deus. E a lição que fala sobre uma criança profeta, você já bem sabe, talvez você que seja um aluno um professor mais veterano, que já dá aula da Escola Bíblica Dominical há alguns anos, já deve com certeza ter conhecido esse currículo, já conhece essa história, mas graças a Deus que todas as histórias bíblicas sempre têm algo além para nos ensinar. Algo que mesmo em uma história muito conhecida, o Senhor quer falar, quer ministrar ao meu coração e ao seu coração. E ao coração das crianças. Porque antes de qualquer aula, antes de você ministrar, de ensinar alguma coisa às crianças, você também está sendo ministrado. O Senhor também tem falado com você através desta aula, né? Então, durante a semana, quando você se preparou, quando você leu, quando você vê o objetivo, eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Então, hoje nessa lição, você sabe que vamos falar sobre o profeta Samuel, né? Mas vamos falar ainda na fase quando ele ainda era uma pequena criança. E vocês sabem que tem crianças na EBD que, quando a gente fala, vamos falar hoje sobre Samuel, sobre Davi, sobre Moisés, que são personagens muito conhecidos, elas fazem às vezes uma carinha assim, como quem diz de novo, eu já sei essa história. E tem crianças que até interrompem no meio da aula, né? Para poder já falar o final da história. Então, é importante que você saiba que sempre que você tem uma lição que você já é muito conhecido o personagem, você faça um pouco diferente, no mínimo o começo da história, para que a criança possa ficar pelo menos curiosa e ela não fique tão enfadada com o saber que vai contar uma história que já é conhecida, tá bom? E aí você já fala, olha, hoje é a história de um personagem conhecido, eu queria que vocês aqui não atrapalhassem quem já sabe. Agora vamos ver se vocês conhecem mesmo esse personagem? Então hoje, a dinâmica que eu vou trazer é sobre descubra o nome, ou seja, descubra o nome do personagem. Você vai iniciar a história já fazendo isso. Em vez de contar logo a história, você vai fazer com que a criança possa descobrir qual é o personagem, tá? Porque qual é o objetivo de hoje? O objetivo é que o aluno saiba que Deus fala e que dá missões especiais para as crianças. E o ponto central da lição é que crianças podem ouvir a voz de Deus e receber missões especiais. Então nós vamos falar que a criança, ela pode ouvir a voz de Deus e o Senhor pode já separá-la, já escolhê-la para fazer algo importante na obra do Senhor, tá? Assim como foi o profeta Samuel. Então eu não consegui imprimir uma imagem que tem escrito Descubra a História, mas tá aí no seu PDF, fique tranquilo. Você vai imprimir e eu aconselho que você coloque essa imagem em uma caixinha ou na frente do envelope, como se fosse um envelope. E você vai colocar dentro desse envelope ou da caixinha essas imagens que também já estão todas no seu PDF aí, tá bom? Você vai recortá-las e você vai trazendo uma imagem após a outra. E você vai fazer com que a criança tente descobrir qual é o personagem de hoje. Vamos ver se vocês sabem mesmo, crianças. Porque sabe que criança, principalmente nessa idade, adora ser desafiada. Então você fala, vamos ver se você conhece mesmo essa história. É conhecida. E aí você vai lançar essa proposta. Então veja bem, a primeira imagem é um sapo, a segunda é um coração, mas vai representar o amor, certo? Aqui tem moeda, né? Nessa imagem aqui você tem um cacho de uvas, né? Aqui nós temos uma escada e aqui nós temos uma lua. Então, cada imagem dessa aqui, você vai dizer à criança, cada imagem dessa, a primeira letra é que vai formar o nome, tá certo? Se você tiver como montar um varal ou colocar disposto assim para que as imagenzinhas fiquem em pé, é melhor, tá? Você pode até colar no papelão para ficar mais durinho, para que fique tem uma visibilidade melhor para a criança. Mas aqui eu quero mostrar a você que é possível fazer de uma forma simples, tá certo? Então, você vai mostrar, ó. Sapo começa com que letra? Com S. Então, você junta aí a letra. S. Aí depois, esse coração amor. S com A, Sa, né? Aí aqui, ó, moeda começa com M. Aí já tá aqui o M com U. Samu.
Opa, já dá quase certo, né? Já dá quase para descobrir. E aqui o E de escada e o L de lua. Então, você vai fazer com que a criança descubra o nome do personagem, dizendo a letra inicial de cada imagem que vai estar dentro dessa caixinha ou dentro desse envelope que você vai ter montado para a criança. Quando ela descobrir, a criança que descobriu mais rápido, você pode dar um brinde ou só o parabéns mesmo. Elas ficam felizes também com elogios. Então, você vai dizer, pronto, criança, agora nós vamos falar sobre a história de Samuel. Então, você já conhece a história de Samuel, você sabe que Samuel veio a partir de uma promessa feita para cumprir uma promessa, né, que Ana fez. Ana era casada com Eucana. Então você vai contar a história. Se você tiver elementos, imagens, bonecos, você pode contar. Ou você pode usar o próprio visual da SCP-AD para contar essa história. E você vai dizer lá que Ana ia ao santuário e que ela ficava muito triste e que ficou confundida até que ela estava bêbada pelo sacerdote ali, porque ela estava muito contrita de coração. E você vai contar toda a história. Eu não preciso contar aqui porque você já sabe como você vai contar essa história. Agora lembre-se que para contar uma história para criança, você precisa ter empolgação, ter entonação. Você pode fazer até uma voz chorosa quando for Ana, ou uma voz mais ríspida quando Eli a repreendeu. Por quê? Porque isso vai fazer com que a criança fique mais atenta. Você sabe que crianças, elas gostam de ser envolvidas na história. Então, se você conta uma história, sim, aí vou lá há muito tempo, Ana era casada com Eucana, ela não podia ter filhos, mas se você fala com empolgação, crianças, vocês não sabem, existia uma mulher, Ana, e começa a falar com muita empolgação, animado, feliz, elas vão ser contagiadas por você, né? Você é o principal visual da sua sala, você é o visual vivo, você que atrai a sua aula, tá certo? Então, depois que você explorar essa parte do explorando a Bíblia da lição, que você contar toda a história, você vai trazer para o objetivo da lição, que o objetivo é falar, né, que elas foram escolhidas, chamadas desde o ventre. É por isso que tá aqui o versículo, tá? Tem esse cartaz, são 2 páginas que eu montei aqui, tá no PDF para você também, você pode imprimir, e é o versículo de memorização, né? Que antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, e antes de você nascer, eu separei e o designei a profeta das nações. Este versículo não fala de Samuel, ele está fazendo uma referência ao profeta Jeremias, mas ele está tendo um sentido que vai trazer para a história, que é justamente falar que Deus escolhe as pessoas desde o ventre, Deus já tinha uma missão, né? O Senhor tinha uma missão especial para esse profeta e também para a vida de Samuel. Então, eu trouxe alguns cartazes que você pode trazer para deixar a aula, né, mais dinâmica, você pode ir colocando para mostrar que a criança, né, que você foi chamado desde o ventre. Desde o ventre você foi escolhido, né? Então tá aqui essa imagem mostrando aqui um ventre, né, e mostrando a criança dentro. Aqui dentro já é um ser, já é uma vida. Infelizmente nós temos aí leis que querem tirar esse direito da criança nascer, mas nós cristãos cremos que já existe vida desde a concepção. Então aqui já é uma criança importante, um ser vivo, né? E aqui, ó, tem esse cartaz para você, ó, Deus te chamou desde o ventre, né? Todos nós temos alguma missão especial. Talvez alguns não nos púlpitos, talvez não algum na área do louvor, algo visível, mas o Senhor tem algo para você na obra dele. E aí tem esse outro cartaz aqui, ó. Então Deus conta com você. Faça a criança sair de lá especial, se sentindo especial, sabendo que Deus tem algo para ela também, como tinha na vida de Samuel. E por último, tem esse cartaz aqui para você, que eu acho que vai ser muito legal você explicar. Porque Deus chamou uns, ó, para profetas, a Bíblia diz isso, né? Outros para pastores, outro para evangelistas, outro para mestres. E aqui abaixo dos nomes eu coloquei explicações, né? Profetas são aqueles que recebem de Deus, né, uma palavra e ministram, né, para o povo. Os evangelistas são aqueles que saem, né, levam a palavra além da igreja. E quem são os pastores? São aqueles que cuidam de pessoas. E quem são os mestres? São aqueles que ensinam pessoas. Então você, professor de escola dominical, é o mestre, né, que a palavra diz. Então você pode dizer esse exemplo para a criança, porque às vezes temos uma ideia de que Deus só chamou para quem for profeta, para quem for ser pastor. Não, o Senhor tem um chamado especial na vida das pessoas. Então você tem que fazer com que a criança se sinta de lá, saindo de lá, que Deus conta com ela também para essa missão. Então você pode, ó, usar esses cartazes para poder incrementar a sua aula após contar a história. E aí eu trouxe para você, por último, né, uma dinâmica para que você possa fazer com as crianças sobre da mímica, né? Sabe que criança adora mímica, né?
fazer mímica, brincar, até adultos gostam, né? Então, a mímica com as coisas que Deus chamou as pessoas para fazer, né? Por exemplo, louvar, limpar, pregar, fazer louvores, fazer gestos. Então, a criança vai pegar uma fichinha dessa, né? Só ela vai pegar lá a fichinha, e ela vai ver lá o que é que tem escrito. Se ela não souber ler, você auxilia. Por exemplo, aqui, ó, cozinhar. Eita, cozinhar. E ela tem que... As outras crianças vão ficar na frente dela, ela tem que fazer uma mímica sobre cozinhar. E os outros têm que adivinhar o que é que ela está fazendo aqui, tá? Aí tem, ó, ensinar, tá vendo? Evangelizar. Tem tocar algum instrumento musical, ok? Fotografar, ó. Os fotógrafos da mídia também estão aqui incluídos no serviço para o Senhor. Dançar, no caso de louvar ao Senhor. Orar e cantar. Então, nós temos aqui vários exemplos de coisas que o Senhor tem nos chamados para fazer na obra do Senhor, na obra dele, né? Então, cada criança pega uma imagem dessa e ela tem que fazer com que os outros adivinhem. Então, fica aquela agonia, é isso, aquilo, outro e tal. Então, é uma forma de você dinamizar a sua aula, né? Essa faz parte da dinâmica de fixação. Eu sempre gosto de deixar aí, ó, no PDF vai ter essa imagem. Essa imagem aqui está falando todos os pontos principais da lição. Vai ter o versículo, qual é o objetivo, qual é o ponto central, qual é a dinâmica para você fazer com a criança, essa da mímica, e tem a memorização, que você vai usar o cartaz e fazer a criança repetir até que ela memorize a palavra do Senhor. Criança decora muita coisa com muita facilidade, então vamos aproveitar toda essa plasticidade neural que elas têm para que elas possam aprender e memorizar também a palavra do Senhor. Querido professor, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu queria que você curtisse, comentasse, compartilhe esse conteúdo com alguém que também possa ser abençoado para poder falar melhor para as crianças da sua sala da escola bíblica dominical, tá certo? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.